Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos explorar a progressividade na tributação, que é um tema complexo e controverso, apesar da nossa posição ser favorável. Mas nós temos que entender os principais argumentos contrários de forma a debatê-los de forma equilibrada. Pois bem, quais são os principais argumentos contrários à progressividade? Nós podemos falar, o primeiro deles é que ela aumentaria a evasão fiscal. Então, estudos empíricos têm confirmado, de fato, que a elevação da progressividade tem confirmado essa preocupação. No entanto, a gente acredita que sistemas robustos de fiscalização e de punição podem mitigar estes riscos. Depois, o outro argumento seria com relação à arbitrariedade. Pois bem, quer dizer, aqui os impostos progressivos seriam arbitrários porque não existe um padrão claro para fixar as alíquotas. Então, alguns defendem que a igualdade só justificaria a tributação progressiva. Mas esse é um argumento falho porque, na realidade, nós temos uma concepção de justiça eleita pela nossa Constituição que demanda a eliminação das desigualdades regionais e das desigualdades de oportunidades entre pessoas. E isso deveria ser feito através da progressividade. Depois, efeitos adversos sobre recursos economizados e investidos. Esse é um argumento interessante. Quer dizer, a progressividade ela pode afetar negativamente as decisões das pessoas com relação a poupar e investir e na própria formação do capital. Os impostos altos podem, então, desencorajar a renda, a alta renda, os grupos de alta renda a economizar e investir, prejudicando, assim, o crescimento econômico. Depois, alguns autores falam na carência de justificação racional. Alguns argumentam que a progressividade premia a ociosidade e penaliza o trabalho. Então, eles alegam um argumento um pouco extravagante de que as pessoas mais preguiçosas permaneceriam pobres enquanto os trabalhadores seriam punidos. Pois bem, depois nós temos o argumento de que ela seria baseada em premissas defeituosas. O que isso quer dizer? A progressividade ela estaria baseada numa premissa falsa, como a diminuição da utilidade marginal da renda. Quer dizer, a utilidade seria, obviamente, uma unidade inestimável, seria subjetiva e seria impossível de medir ou de comparar utilidades, né? Então, além disso, não haveria evidências claras de que os mais capazes recebem benefícios progressivamente maiores do Estado. Pois bem, nós temos aí também argumentos adicionais de Bloom e Calvin que são interessantes. O Bloom e Calvin eles adicionam 3 argumentos contrários à progressividade. O primeiro deles seria a complexidade do sistema tributário. De fato, depois eles falam no caráter antidemocrático e na diminuição da produtividade. O último deles nós já vimos. A progressividade, de fato, ela gera camadas adicionais de complexidade ao sistema tributário. E, desse modo, como consequência, aumentaria a evasão fiscal, pois teriam chances de ser criados espécies de loopholes. Pois bem, depois poderia haver uma espécie de ditadura da maioria, onde os menos abastados imporiam alíquotas mais altas sobre as pessoas mais ricas, né? No entanto, eu acredito que os sistemas democráticos possuem meios explícitos para equilibrar os interesses em jogo. E, na realidade, o que nós vemos é que os interesses da minoria acabam sendo os mais representados politicamente, pelo menos no Brasil. Depois, há o argumento de que a progressividade desincentiva a poupança e o investimento, reduzindo a produtividade. Esse argumento nós já vimos. E, por bem, a progressividade, ela reduziria, então, a progressividade. No entanto, a gente percebe que políticas públicas bem direcionadas podem compensar esses prejuízos. Então, pessoal, em conclusão, esse nosso vídeo ele serve para mostrar
que a progressividade na tributação, ela de fato enfrenta desafios teóricos que precisam ser levados em consideração. Mas também ela quando utilizada com uma distribuição do bônus através do orçamento público e do direito financeiro, nós vemos que a progressividade ela consegue cumprir a sua função de promoção ou redução, mitigação das desigualdades sociais. E também serve efetivamente, ela seria legítima para evitar ou para contornar problemas da notória regressividade na tributação que grava o consumo, que pune mais severamente as pessoas com menor capacidade contributiva. Então, pessoal, é importante nós debatermos esses pontos de um ponto de vista, de uma forma equilibrada, em busca de soluções que, de fato, promovam a justiça tributária. Tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe as suas opiniões nos comentários e inscreva-se para mais conteúdos. Um grande abraço, até mais.